Olá pessoal, 2010, ano de Copa do Mundo, os holofotes voltados para a África do Sul. Vou fazer aqui com vocês hoje um apanhado rápido sobre a história desse país, que hoje é o centro das atenções. A história da África do Sul é muito antiga, porém a gente vai usar um corte que é o imperialismo europeu. Os europeus chegam à África do Sul por volta do século XV, final do século XV com os portugueses, quando eles contornam o Cabo da Boa Esperança. No século XVII ocorre uma presença holandesa, mas é justamente no século XIX que o imperialismo europeu vai se consolidar com a presença dos ingleses. Os ingleses têm interesse comercial na área e disputam essa região com os descendentes de holandeses, os Boeres. Além do interesse comercial, na passagem do século XIX para o século XX, foram descobertas importantes jazidas de diamante na região da África do Sul, o que atiçou a cobiça dos ingleses. Após a vitória na Guerra dos Boeres, a Inglaterra passa a colonizar de fato a região. Durante o período imperialista, começaram as primeiras legislações racistas, segregando a maioria da população negra da região. Mesmo após a independência e a proclamação da República em 1961, o regime de segregação racial ele é mantido e passa a ser conhecido no mundo inteiro como o regime do Apartheid. Os negros são totalmente separados da população branca, que era a minoria. Havia proibição de casamento entre eles, circulação nos mesmos meios de transporte, inclusive há a criação de alguns redutos negros, os chamados bantustones. Porém, devido à pressão interna e principalmente à pressão internacional, o Apartheid começa a ser desmontado na década de 90. Entre 90 e 93, as leis de segregação raciais vão gradativamente sendo abolidas. O grande líder da resistência negra, Nelson Mandela, que já estava preso há algumas décadas, condenado à prisão perpétua, é libertado. Em 94, eleições livres são marcadas na África do Sul depois de uma mudança na Constituição de 1993. Nelson Mandela finalmente chega ao poder depois de ser libertado. Muito bem, a chegada de Nelson Mandela ao poder vai inaugurar uma nova fase da África do Sul, um esforço nacional para a reconstrução de um país dividido pelo antigo regime do Apartheid. Mandela vai tentar gerar a união do povo sul-africano e vai se utilizar inicialmente do esporte, o rugby. O rugby que era um esporte praticado pela elite branca e odiado pelos negros. A África do Sul vai ser sede do campeonato de rugby, o que vai gerar uma integração da população em torno da seleção. 2010, mais uma etapa dessa reconstrução da unidade sul-africana com a Copa. Um abraço e até!